Para muitos de nós, é o nosso pior medo perder um ente querido nas mãos de outro e nunca receber respostas ou justiça. Mas, infelizmente, existem centenas de casos assim em todo o mundo, desde pessoas não identificadas, sem ninguém para sentirem sua falta, até o terrível assassinato de crianças. Estes são apenas 3 terríveis mistérios históricos que vão deixar você com mais perguntas do que respostas. Carrie Selvidge era uma professora de 43 anos de Indiana em março de 1900, quando foi admitida no Hospital Estadual de União de Indianápolis, após sofrer um colapso nervoso. Sua família era proeminente na região e ela tinha uma vida confortável. Depois que ela foi admitida no Hospital U, ela recebeu um quarto espaçoso no térreo do prédio de 2 andares, que tinha uma excelente vista para o terreno do hospital. Em 11 de março, uma enfermeira entrou no quarto da Carrie para verificar como ela estava. A mulher de 43 anos apreciava a vista da janela. Ela pediu à enfermeira um copo de leite, e a enfermeira atendeu, saindo do quarto e trancando-o atrás dela para buscar o leite. Ela voltou não mais do que 5 minutos depois, mas ficou chocada ao descobrir que Carrie havia desaparecido, aparentemente escapando de um quarto trancado e desaparecendo no ar. Uma busca minuciosa na propriedade e arredores foi feita pela equipe do hospital. Carrie estava usando apenas chinelos de feltro e um longo camisolão azul quando foi vista pela última vez. Apesar dos esforços da equipe do instituto, não havia rastro da professora desaparecida. Mais tarde naquele dia, Joseph, irmão de Carrie, veio visitá-la. Foi então que ele e a família foram informados sobre o desaparecimento dela. Em cooperação com a polícia e auxiliados por voluntários locais, a família iniciou sua própria busca pela mulher de 43 anos, passando dias explorando a área próxima. Até mesmo pequenos espaços no terreno do hospital foram verificados, assim como campos, lagos e riachos, mas ainda assim não encontraram nada. A família de Carrie ofereceu uma generosa recompensa por informações para trazê-la para casa, mas não foi reivindicada. Testemunhas alegaram tê-la visto embarcar em um trem para Ohio, onde a mulher de 43 anos nasceu, mas logo se provou serem avistamentos falsos. Após a busca, o caso ficou adormecido. Não foi até 1902 que surgiu uma pista, quando um estudante de medicina notou um cadáver que, arrepiantemente, tinha uma semelhança impressionante com a professora desaparecida. O estudante, junto com seus colegas, estava assistindo a uma palestra sobre a dissecação de um cadáver quando notou as semelhanças. Ele informou seu professor, que concordou com a ideia de que este poderia ser o corpo de Carrie. O professor chamou o dentista de Carrie, que notou que o corpo tinha um dente preenchido com ouro no mesmo local que Carrie tinha um. Isso pareceu uma boa confirmação para o professor, que então chamou o irmão de Carrie, Joseph. Joseph admitiu não ter certeza se o corpo era de sua irmã. Ele queria mais provas. Após o envolvimento da polícia, a escola foi questionada sobre como obteve os restos mortais. Eles responderam que haviam comprado o cadáver de um homem local chamado Rufus Cantrell, que foi posteriormente preso. Rufus, um notório ladrão de túmulos de Indiana apelidado de Rei dos Ghouls, aparentemente foi aberto com os investigadores. Ele forneceu os nomes de outros que trabalhavam no seu ramo e explicou os detalhes de roubar e vender um corpo. Ele até mencionou os nomes de vários cirurgiões que lhe pagaram a mais por cadáveres frescos. Segundo a polícia, Cantrell confessou ter sequestrado uma mulher na noite de 11 de março de 1900. Ele afirmou que ele e seus homens estavam roubando de um cemitério local quando notaram uma mulher rondando os arredores do hospital próximo. Eles temiam que ela os entregasse, então a raptaram, levaram-na para o porão de uma antiga fazenda abandonada e a abusaram por vários dias. Cantrell então vendeu o corpo dela para uma escola médica. Cantrell negou posteriormente ter confessado à polícia, alegando que a aplicação da lei, a mídia ou ambos inventaram a história que ele supostamente contou. Após a suposta confissão de Cantrell, os investigadores encerraram o caso.
Carrie foi sepultada ao lado de familiares há muito falecidos. O hospital de onde ela desapareceu logo foi fechado. Em um determinado momento, foi transformado em uma pensão, mas esta também fechou suas portas pouco tempo após a abertura. A reviravolta surpreendente, no caso, veio mais 2 décadas depois, em 1920, quando a propriedade foi comprada por uma empresa local que planejava convertê-la. O trabalho de construção começou rapidamente após a compra, com a equipe começando a remover partes do prédio, incluindo uma seção do sótão. Depois que um trabalhador de ferro recebeu a tarefa de remover a cúpula acima do sótão, ele decidiu ampliar a entrada para o pequeno espaço, após o que ele espiou e deu de cara com um esqueleto. Os restos mortais estavam em uma posição sentada com um camisolão azul e chinelos de feltro por perto. Os investigadores chegaram ao local com a família de Carrie Selvage. Eles identificaram as roupas dela e acreditaram que o corpo era dela. A causa da morte da mulher, de 43 anos, não pôde ser determinada, mas a polícia não suspeitava de violência. Seu crânio estava no chão, enquanto os ossos superiores do corpo estavam encostados na parede. Eles teorizaram que Carrie morreu de fome ou congelada. Contudo, a família de Carrie não se contentou com tais respostas. Joseph afirmou acreditar que um funcionário do hospital matou sua irmã e escondeu o corpo no sótão. Ele chegou a essa conclusão depois de notar que Carrie era parcialmente cega e sofria de artrite severa, então ele não conseguia entender como ela teria sido capaz de subir para esse espaço sozinha. Os jornais da época descreveram o espaço assim: o prédio tem uma construção incomum, o que explica o tempo que o corpo ficou no sótão sem ser descoberto. O lugar onde o esqueleto foi encontrado, aparentemente, é um segundo sótão, acessado ao passar por uma porta à esquerda da do sótão principal, subindo por um telhado interno e descendo à direita para o pequeno canto onde o esqueleto foi encontrado. Ainda assim, após o corpo de Carrie ser encontrado, desta vez de fato, ela foi sepultada. Muitas perguntas cercam sua morte, e o corpo de Jane Doe, que inicialmente pensava-se ser Carrie, nunca foi identificado. Os restos mortais foram exumados e entregues à polícia após o corpo de Carrie ser encontrado no hospital. Vítimas de Eugene Butler. Eugene Butler nasceu em algum momento de 1849 para Ephraim e Rebecca Butler. Criado em Buffalo, Nova York, Butler viveu uma vida de luxo graças à enorme riqueza de seus pais. Em 1882, com cerca de 33 anos, Butler mudou-se para a Dakota do Norte e comprou uma fazenda de 480 acres em Niagara. Aqui, ele era comumente visto como um solitário. Ele nunca se casou ou teve filhos, evitava contato com seus vizinhos e só era conhecido por sair de casa quando viajava para a cidade de Laramore a negócios, embora não esteja claro qual era sua linha de negócios. Enquanto estava fora da fazenda, ele contratava trabalhadores para administrá-la em seu lugar. Contudo, logo Butler começou a exibir comportamentos estranhos e sinais de doença mental. Ele começou a sofrer de alucinações e reclamava que indivíduos invisíveis estavam perseguindo-o, e em 1906 as coisas pioraram. Quando Butler começou a sair à noite, gritando e assustando seus vizinhos e outros moradores que viviam por perto. Como resultado, ele foi considerado um incômodo público e foi admitido no Hospital Estadual da Dakota do Norte. Durante seu tempo no hospital, ele frequentemente expressava seu medo sobre as pessoas invisíveis que o perseguiam, e também afirmava que tinha medo de ter sua foto tirada, acreditando que a câmera sugaria sua alma. Ele não era visto como um problema e não tinha fama de ser violento. Ele não mostrava tendências para comportamento homicida. Na verdade, ele era considerado galante e gostava de frequentar bailes hospitalares e até desenvolveu uma paixão por uma das médicas. Ele morreu em 22 de outubro de 1913, com cerca de 64 anos. Seus restos mortais foram enviados para Middleport, Nova York, onde foi enterrado por familiares. Após a morte de Butler, sua propriedade foi dividida entre seus parentes vivos e as reformas começaram na propriedade. Contudo, ao escavarem sob a residência, os operários encontraram algo insólito: 6 conjuntos de restos esqueléticos. Eles foram jogados em um buraco cavado do lado externo da casa, abaixo da fundação. Posteriormente, determinou-se que todos eram adolescentes e jovens do sexo masculino, com crânios esmagados. Pelo menos 2 de suas vítimas tinham pernas quebradas.
Foi sugerido, nos jornais da época, que isso foi feito para fazer o corpo caber no local de despejo. A arma do crime foi determinada como um instrumento afiado, que deixou um buraco claramente definido no lado esquerdo de cada crânio, e acredita-se que as vítimas foram mortas entre 1903 e 1906. Antes de confirmar que os restos pertenciam a jovens homens, havia rumores de que Butler era responsável pelo assassinato de uma família inteira, mas a polícia notou que nenhuma família da área estava desaparecida. Logo surgiram mais detalhes sobre as vítimas. Um deles tinha entre 15 e 18 anos, e outro tinha um nariz torto. Os investigadores não identificaram as vítimas, mas suspeitavam que eram pessoas sem teto contratadas por Butler para trabalhar em sua fazenda no verão quando ele foi embora a negócios. Isso explicaria por que ninguém havia denunciado o desaparecimento dos trabalhadores da fazenda de Butler, ou notado que eles haviam sumido. Os detetives também teorizaram que as vítimas foram mortas, porque seu empregador, conhecido por ser paranoico e delirante, acreditava que eles o estavam roubando, já que supostamente tinha muito dinheiro espalhado pela casa. Além disso, nenhum pertence pessoal ou roupa foi encontrado com os corpos. Suspeita-se que Butler tenha enterrado as vítimas sem roupa e queimado suas roupas após matá-las. Após o vazamento da notícia sobre os assassinatos, moradores curiosos e espectadores visitaram a fazenda para ver a cena do crime. Mais tarde, notou-se que alguns ossos haviam sumido dos restos mortais, indicando que visitantes os teriam roubado. Nos 108 anos desde que os corpos foram descobertos, nenhum foi identificado. Uma pista surgiu após os restos mortais serem encontrados, quando Leo Obansky, um rico fazendeiro de Minnesota, afirmou que seu irmão, John, que às vezes usava o sobrenome Miller, poderia ter sido uma das vítimas. Ele desapareceu perto de Niagara em 1902, e antes disso, escreveu ao irmão informando que trabalhava para um solteirão na cidade. O carimbo da carta indicava que ela havia sido enviada de Larrymore, onde Butler conduzia seus negócios. No entanto, não está confirmado se uma das vítimas de Butler era John Urbanski. O esforço mais recente para identificar as vítimas foi em 2016, quando o departamento do xerife do condado de Grand Forks pediu ao público para encontrar novas pistas. O departamento também pediu que quem tivesse ossos roubados da cena os devolvesse, pois poderiam ajudar a solucionar o caso. Até 2016, os registros antigos do caso foram destruídos ou perdidos. Não parece ter havido progresso neste momento. Jan van Kalk. Jan van Kalk nasceu em Bruxelas, Bélgica, em 17 de setembro de 1887. Em 1906, ela estava morando com seus avós, mas todas as noites passava 1 ou 2 horas com sua mãe enquanto era acompanhada por seu avô. Não está claro por que Jan não estava morando com sua mãe, mas seu pai estava ausente de sua vida. Ele era um tipógrafo, trabalhando com o jornal, e havia abandonado a família em algum momento antes do nascimento de sua filha. Às 6h30 da noite de 7 de fevereiro de 1906, Jean, com 8 anos de idade, saiu da casa de seus avós como normalmente fazia. Pela primeira vez, ela pôde visitar sua mãe sozinha, pois seu avô estava trabalhando. No entanto, Jean nunca chegou à casa de sua mãe na esquina do Boulevard Boudoir. Por volta das 23h45 daquela noite, Joseph Ellenbosch, um maquinista sem conexão com a menina de 8 anos, notou um pacote do lado de fora da porta de uma casa local, demolida em 1965. Achando o pacote altamente suspeito, Joseph alertou as autoridades, que enviaram um único policial para inspecioná-lo. Ele retornou o pacote à estação e os oficiais o abriram sob ordens do chefe do departamento. Dentro havia um casaco azul e um vestido xadrez. Olhando mais de perto, eles notaram sangue. Então o item no pacote caiu no chão e os oficiais perceberam que era o corpo de uma menina pequena. Ela foi desmembrada, enrolada em papel grosso e amarrada com corda de cânhamo. O corpo ainda estava quente, com as pernas removidas e ausentes no pacote. A imprensa e o promotor público foram prontamente informados, assim como o comissário de polícia. Pouco após a polícia desembrulhar o corpo, Jean foi dado como desaparecido. Os investigadores conectaram as roupas no corpo com as que o menino de 8 anos vestia quando visto pela última vez.
Ao ouvir sobre a morte de Jean, sua mãe desmaiou. O legista que examinou o corpo de Jean relatou que o crime horrendo foi realizado por alguém com conhecimento especializado, provavelmente um médico ou um açougueiro. A causa da morte dela foi estabelecida como sufocamento por vômito violento depois que ela foi forçada a consumir uma grande quantidade de álcool. A maioria das fontes relatou que ela foi violentamente abusada, com uma especificando que ela foi sexualmente agredida antes da morte. Foi determinado que o horário da morte dela foi entre 8 e 9 da noite. Logo após o enterro de Jean, a polícia começou a procurar pelo perpetrador. Canais foram dragados em busca das pernas desaparecidas dela, que só foram encontradas em 16 de fevereiro, 9 dias após seu assassinato. Um jardineiro achou 2 pacotes de cerca de 40 centímetros no antigo Parque Real de Stauffenberg, contendo as pernas da menina. Elas foram embrulhadas em páginas de jornal, datadas de 12 e 27 de janeiro de 1906. Era o mesmo jornal em que o pai dela trabalhava. Páginas do Jornal de Paris também foram usadas. As botas de Jean foram achadas no local um dia antes. Após essa descoberta, o governo belga ofereceu uma recompensa de 20.000 francos belgas a qualquer pessoa que pudesse identificar o assassino da pequena menina, e até ofereceu leniência em relação a qualquer pessoa indiretamente envolvida que se incriminasse. Durante a investigação, um cão policial foi enviado para a cena do crime. Ele parou na casa onde o pacote contendo o corpo de Jean foi encontrado e depois em outra casa. O cão então latiu por um longo tempo fora da casa pertencente aos avós da pequena garota. 2 homens e um aprendiz de açougueiro chamado Jean Meny foram detidos, mas liberados sem acusações. Uma camisa ensanguentada foi encontrada posteriormente, porém sem confirmação de relação com o caso. Uma pessoa de interesse foi nomeada Dr. Nissons, mas, novamente, nenhuma ligação concreta foi encontrada. O caso de Jean foi amplamente divulgado e gerou medo sobre crianças desaparecidas, além de indignação, pois a polícia não solucionou o mistério. Os jornais da época criticaram a incompetência dos investigadores e, em 1909, um advogado parisiense publicou suas descobertas depois que teve acesso aos arquivos da polícia e notou 29 falhas na investigação. Algumas pistas não foram seguidas porque vieram de uma jovem garota que era amiga de Jean. A garota relatou ter visto sua amiga por volta das 7 da noite, na noite em que desapareceu, perto da casa dos avós, na companhia de um homem que parecia conhecer e confiar, mas indo na direção oposta à casa de sua mãe. 1 ano após a morte de Jean, Annette Bellow, de 6 anos, desapareceu enquanto brincava fora de casa com seu irmão em dezembro de 1907. Um homem entre 35 e 40 anos se aproximou das crianças, pedindo ao irmão de Annette para ir comprar cigarros para ele. Ele prometeu recompensá-lo com doces, e que cuidaria de sua irmã enquanto ele estivesse fora. O corpo de Annette foi encontrado no dia seguinte, atrás de uma escola veterinária. Ela havia sido sexualmente agredida e estrangulada. Os casos de Annette e Jean ainda estão sem solução. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.